Você sabe quais são as principais regras, conceitos e tipos de bagagem que existem? Meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog Erinsp e se você está aqui é porque assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagens ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva nesse canal agora, porque semanalmente eu produzo vídeos, artigos, podcasts, posts no Instagram que vão fazer total diferença na sua carreira. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as bagagens, esse assunto que é tão importante na nossa indústria e que vem mudando nos últimos meses aí, sofreram algumas mudanças que ao longo desse vídeo você vai entender. E é muito importante começar esse vídeo sobre bagagens informando que recentemente a ANAC mudou. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil aqui do Brasil, ela mudou as regras das companhias aéreas e eu te explico. Antigamente ela estipulava franquias de bagagem nacionais e internacionais e que as companhias aéreas deviam seguir essas regras. Mas só que recentemente, nos últimos meses, ela mudou, deixando como decisão comercial de cada companhia aérea definir qual é a franquia de bagagem para cada passagem, para cada voo, para cada destino. Então agora existem vários, existem franquias para voos domésticos, existem algumas tarifas, dependendo da tarifa permite uma bagagem, dependendo se a tarifa for mais baixa, normalmente a bagagem é paga, a bagagem extra é paga. Cada companhia aérea tem a sua regra, então é muito importante para os profissionais dessa indústria estar sempre analisando os websites, ligando para as companhias aéreas para verificar qual é a bagagem efetiva e para cada tarifa. Cada tarifa agora tem a sua franquia de bagagem. Existem também aqueles cartões de milhagem, cartões com categoria superior permite uma bagagem, outros não. Então assim, de novo, cada companhia aérea tem sua regra, os profissionais devem estar atentos para sempre estar se atualizando e verificando as novas regras nos websites e diretamente com as companhias aéreas. E uma curiosidade aqui sobre bagagens, eu estava lendo um estudo da IATA, eu já gravei um vídeo sobre a IATA, eu vou deixar o link aqui acima para vocês. E um estudo da IATA falou que 98,2% das bagagens chegam em seus destinos, chegam com seus passageiros nos seus destinos finais normalmente. Dessa porcentagem, dessas bagagens que não chegam junto com seus passageiros, a grande maioria delas, 48 horas depois, estão nas mãos dos passageiros. Então assim, esse número tende a subir ainda mais com o passar do tempo e agora com novas tecnologias que eu já estou estudando sobre isso também, logo eu falo para vocês. Mas essas novas tecnologias estão ajudando esse número a crescer ainda mais para que algum dia chegue muito próximo dos 100% das bagagens estar sempre com os seus passageiros. Existem dois tipos de bagagem. O primeiro tipo de bagagem é aquele simples que a gente já conhece, que é a bagagem de mão. Aquela bagagem que o passageiro ele vai até dentro da aeronave. Essa bagagem de mão, ela tem que tomar cuidado porque alguns itens eles não são permitidos dentro dessa mala. Eu já falei sobre esses itens no vídeo que eu gravei sobre segurança. Eu vou deixar o link aqui acima, vai lá e se aprofunda, mas de maneira geral, artigos perigosos, pontiagudos e também líquidos para voos internacionais de 100 ml e para nacionais 300 ml. Se o passageiro, por exemplo, ele precisa tomar insulina, ele precisa entrar com uma seringa, ele precisa ali estar com toda a documentação do médico, informando que ele precisa estar transportando isso na sua bagagem de mão para ele estar autorizado. Se ele não tiver esse relatório, ele não pode embarcar com esse item. E a outra bagagem é aquela bagagem despachada, é aquela que o passageiro ele vai fazer o seu check-in. Eu já gravei um vídeo sobre check-in, eu vou deixar o link aqui acima. Quando ele vai fazendo o seu check-in, a bagagem ela vai ali para a esteira. Essa bagagem despachada é aquela que vai no porão da aeronave e não com o passageiro. Então é importante informar que todos os artigos perigosos, artigos pontiagudos, ferramentas, eles devem estar
nessa bagagem despachada e não na bagagem de mão. Nos bastidores da nossa indústria aqui, das companhias aéreas, existem dois tipos de conceitos de bagagem. O primeiro conceito, que é o mais utilizado aqui no Brasil, é o principal utilizado aqui no Brasil e também nas Américas em geral. Normalmente, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, é esse tipo de conceito que a gente utiliza aqui, que é o conceito de peça. E o que isso significa? Normalmente a companhia ela estipula uma franquia de, por exemplo, 23 quilos, uma peça de 23 quilos, uma mala de até 23 quilos cada. Então significa que o passageiro, então eu tenho 23 quilos, então eu posso dividir duas de 10, duas de 11 quilos. Não, é uma peça de até 23 quilos, por exemplo, ou duas peças de até 32 quilos cada. Então, cada companhia aérea decide esse conceito de peça. O passageiro, não importa se ele vai levar 2 quilos, se ele despachar 2 quilos, ele tem esse direito. Até 23, por exemplo, ele tem esse direito. Então, esse é o conceito de peça. Já em outros países, é comum também o conceito de peso. Então, o que significa? Se o passageiro ele chega com a sua bagagem para fazer o check-in e ele tem, por exemplo, 17 quilos, ele vai pagar o equivalente a 17 quilos. Então, existe uma tabela de preços variando por peso, mas isso acontece muito mais na Europa e na Ásia, mas aqui nas Américas o conceito normalmente é conceito de peça. É muito importante falar para o seu passageiro também, para ele identificar a sua mala de alguma forma. A primeira delas é colocando algum tipo de laço, qualquer coisa que diferencie a sua bagagem. Então, por exemplo, você vê lá na esteira muitas bagagens de cor preta, por exemplo. O passageiro ele pode pegar a mala de algum outro passageiro por engano, por não estar identificado. Então, é muito importante algum tipo de objeto que diferencie e também colocar alguma etiqueta com todos os dados. Então, no caso, isso ajuda no caso de algum extravio, a companhia aérea, através daquela etiqueta, ele vai entrar em contato com o passageiro, colocar telefone, nome, e-mail. Muito importante para a companhia aérea ter esses dados do lado de fora da bagagem, claro, para que a empresa aérea consiga entrar em contato com o passageiro no caso de algum problema, caso algum problema ocorra. No caso de atraso, extravio ou dano de bagagem, o passageiro deve entrar em contato com o funcionário da companhia aérea imediatamente. Ali na esteira mesmo, não localizou sua bagagem ou viu que a sua bagagem tem algum tipo de avaria, o passageiro deve comunicar imediatamente à companhia aérea para abrir um relatório. O passageiro ele preenche um formulário onde ali vai ter todos os dados, ele vai comprovar que ele tinha uma bagagem ali através daquele comprovante que ele recebeu no check-in. Então ele vai comunicar ali imediatamente a avaria, o dano ou então o extravio para o funcionário para que a companhia aérea possa agilizar a entrega da mala no caso de extravio ou então do conserto ou de algum outro procedimento. É muito importante para que, de novo, entre naquelas 48 horas de entrega da mala. Então, às vezes aconteceu algum problema, mas só que a companhia aérea já aciona e já manda no próximo voo a bagagem para que eles possam encaminhar a bagagem de forma mais rápido possível para o passageiro. E por último, e não menos importante, é sempre importante informar o passageiro, frisar para o passageiro para que ele não despache, para que ele não mande na bagagem despachada artigos de valor, de muito valor, principalmente eletrônicos, artigos de luxo e também joias. É muito importante que o passageiro não faça esse tipo de despacho desse tipo de objeto. E eu te explico por quê. Uma, que a companhia ela não se responsabiliza por esse tipo de artigo de luxo. Então vamos entender que uma bagagem é extraviada e o passageiro fala, olha, eu tinha um Rolex de 50 mil dólares lá dentro. A companhia ela não honra esse tipo de perda, porque assim, isso está sob contrato que ele não deveria despachar esse tipo de artigo de luxo. Então, assim, é sempre bom informar o passageiro para que artigos de muito valor, não só monetário, mas também sentimental, que ele não despache na bagagem, porque existe, claro, é muito pequeno, é menos de 2%, a gente já viu, mas só que existe o risco de um extravio, existe o risco de uma perda, então é muito importante para que o passageiro não fique infeliz, ele não despache esse tipo de artigo. Eu já escrevi um artigo completo, eu vou deixar o link aqui abaixo sobre bagagens, vai lá, se aprofunda. Espero de verdade ter te ajudado nesse vídeo. Nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Um abraço.